Oi, olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui de assunto inteligentíssimo, assunto sério. Como sempre eu digo, sempre continuação de outros vídeos. E vamos conversar hoje aqui de um assunto assim, além de ser muito inteligente, um assunto assim que nos proporciona assim muita elegância. Então nós vamos conversar aqui hoje sobre o desapego. O desapego é elegância. Quem tem desapego, o desapego em tudo, quem é uma pessoa que ela é desapegada, você vai perceber que ela é mais elegante em tudo. Você já ouviu falar, isso é muito básico, né? No assunto entre homens de personalidade assim, mais resolvida, mais forte por dentro, e homens mais bem-sucedidos, ou vice-versa, mulheres mais fortes, que já vivem um tempo sozinhas, ou determinado tempo viveu sozinha, e é mais e ela tem um poder interior e ela também já é mais resolvida financeiramente. Então, o que eu quero dizer, tanto esse tipo de mulher como esse tipo de homem não corre atrás dos outros, né? Então, vamos agora ser cruel aqui, né? Homem rico não corre atrás de mulher, assim como mulher rica não corre atrás de homem. O pobre, o que está incompleto, ele faz isso e não tem vergonha, né? Então, aqui a gente tem que aprender que quanto mais solto a gente é, quanto mais apegado, mais a gente recebe tudo na nossa mão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa fala, puxa, você não responde aqui. Não, se está perguntando sobre as mensagens que eu posto, sobre nas redes sociais ou sobre o vídeo, é claro que eu respondo. E ainda mais se for uma pergunta inteligente. Mas se for aquela coisinha de sempre, você pode ter certeza que é um homem vazio e um homem pobre. Você não gosta de pobre, Maricela, não é bem, a questão não é gostar, deixar de gostar. Se você não sai do seu ciclo vicioso de alta necessidade financeira, é porque falta inteligência, falta elegância. Então, não quero que faça parte da minha vida íntima, tá? Então, vamos aprender aqui hoje a como ser elegante, né? O desapegado, né? Seja ele homem ou mulher, o desapegado, ele traz uma elegância natural. Então, ser desapegado é elegância, né? Porque assim, quando você tem muita persistência, sem flexibilidade, você é teimoso. E o teimoso é uma forma de medo disfarçado de força. Então você não engana pessoas fortes. Ah, não engana você porque você é psicóloga? Não. Tem muito psicólogo aí que é mais fraco de qualquer ser humano, que não tem estudo nenhum. Eu estou dizendo assim, que uma pessoa bem resolvida, ela não gosta de ver ninguém correndo atrás dela. Seja mulher, seja homem. Então, flexibilidade é uma forma disfarçada de certeza. Quando você é desapegado, você é flexível. Então, é uma forma disfarçada de certeza, né? E de certeza, de entrega. Flexibilidade é uma forma disfarçada de entrega de certeza de entrega. Por quê? Porque quem tem uma força interior, ela está entregue ao amor incondicional. E o caminho do guerreiro não é da força bruta,
eu fico ali, sabe, insistindo, insistindo na mensagem, vai falar comigo ou não vai, né? Eu fico lá insistindo, mas o caminho do guerreiro é da fluidez estratégica, né? O guerreiro não se quebra contra o obstáculo, ele contorna que nem o rio. Ele escolhe o momento certo e por isso que ele vence. E não porque por ser mais forte, mas por ser mais sábio. Então, a arte de vencer sem lutar. E então, preste atenção na sincronicidade, né? Verá que tudo está se organizando a seu favor, quando você é flexível, quando você é desapegado. E o universo vem de encontro conosco. Então, agora, quando você é apegado, né, quando você não consegue ser desapegado, você não tem elegância. Seja você homem, seja mulher. E eu não estou falando assim só no relacionamento amoroso, de coleguinhas também, né? Quando você fica muito apegado, você não tem elegância. E fica forçando que a pessoa fale com você na marra. Veja, quando eu estou falando com uma pessoa, às vezes estou falando até mais vezes na semana com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu não estou muito boa, eu não estou querendo conversar, eu me afasto, né? Pergunto se eu posso fazer alguma coisa, geralmente a pessoa, ela não quer nada, então, ou eu me afasto e acabou, isso é elegância. Agora, aí a pessoa se arrepende de ter falado isso para você e ela fica insistindo, né? Voltar numa criancice, num relacionamento de criancice, então você passa a ser uma pessoa deselegante, né? Porque o apegado, ele não tem elegância. Então, vamos entender o que isso representa para o universo, né? Que sem controle, tudo desmorona. Quando você não tem controle, em tudo você desmorona. Aqui, acho interessante também, ontem, assistindo Quilos Mortais, a garota, acho que se procurar pela internet, vocês acham que sempre tem na internet o caso que passa. A menina só tinha 22 anos e foi molestada, usada pelo pai por muito tempo, né? E de medo, disse ela, de medo de machucar a mãe, ela ficava aguentando aquilo para ela, e para compensar aquele molestamento, ela descontava na comida. 22 anos com 299 quilos, ou seja, 300 quilos. Então, quando ela vai, você vê que existe um abandono dessa mãe, né? Essa mãe também deu espaço para aquilo acontecesse, porque quando ela vai para o médico, tentar fazer a bariátrica, o próprio médico, que costuma às vezes ser até mais duro, mais difícil, pegar mais pesado com o paciente, ele nem conseguiu ser tão, né? Ele fala o necessário para ela, claro que fala e tem que falar, mas ele é bem mais suave, porque ele sabe que ela está sozinha, né? A mãe embarca ela no avião para chegar lá, mas com 22 anos ela tem que mora no hotel, vou pagar no hotel, ou mora em tal lugar, mas sempre sozinha. Se tem alguma pessoa para ajudar, é muito passageiro. A mãe logo fala que não dá mais para pagar aquela pessoa para ajudar e ela volta a ficar sozinha. Então você vê assim que ela não tem força, porque no hotel tem muitos benefícios, né? Ali para ela estar comendo todo momento coisas diferentes, boas. Como que ela vai conseguir fazer a dieta que ela tem que ser feita? A tentação é maior. Então, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, quase 1 ano, né? E ela não conseguiu perder peso. Uma vez só que ela conseguiu perder nem a metade do que ele estabeleceu,
mas no outros próximos 2 meses ela volta a ganhar os pesos novamente e até engordar, pouquinha coisa, mas engordou além do que ela já estava, né? Então, quando a gente fala assim, sem controle você desmorona, porque como ela vai ter controle? Ela nunca aprendeu esse tal controle, né? O pai abusando dela, a mãe sempre fora, né? E continuou sendo assim, né? E continuou sendo assim. O programa acabou, mas o Dr. Nau tentou encaixar ela em terapia, encaixar ela na natação, que ela falou que gostava da natação, tem, tentando fazer tudo o que eles podiam fazer dentro do programa para ser facilitador para ela. Mas ali precisa de uma terapia um pouco mais dura, mais forte, mais pesada, uma terapia muito espaçosa, né? Ela pode até ir embora antes, morrer antes, se somar antes de terminar essa terapia. Então você vê que realmente uma pessoa que não aprendeu, né, desde pequena, o controle, tudo vai desmoronar. Então, quando você diz assim para qualquer situação, tá? Tem que ser assim. Você está dizendo ao universo que você não confia que o universo possa te entregar algo melhor, né? Tem que ser assim, não, desapega de qualquer resultado. O universo sempre honra com exatamente assim, exatamente a quantidade de desconfiança que você tem com ele, né? Então, eu preciso fazer aqui, eu preciso responder aqui, eu preciso prejudicar o vizinho aqui, eu preciso fazer coisas ruins, porque eu não acredito que o universo vai resolver, né? Vai trazer para mim. Então, o universo devolve para você a sua desconfiança, né? Não tem confiança em mim? Então, é disso que você vai ganhar mais. A minha desconfiança, né? A desconfiança. Então, a sensação de que você precisa sempre resolver sozinha tudo. E se você parar de dar uma abraçada, você afoga, né? Então, é muito importante você voltar com aquela inocência de criança e voltar a confiar que as coisas acontecem, né? Do jeito que você quer, né? Do jeito que você emana, não é bem dizer do jeito que você quer, do jeito que você emana. E não é a questão de, não é que o universo está negando o seu desejo, ele te mostra o reflexo da sua própria frequência. Quer dizer, o reflexo da sua frequência chegando nele como? Desconfiança. Então vai ter que ficar dando braçada sozinho ali para não afogar, né? Não afogar no oceano. Então, o universo ele é um espelho perfeito, né? Ai, parece cruel? Não. Ele é um espelho perfeito. Quando você solta a exigência então você sai da prisão. E fora da prisão, você entra no campo de possibilidades infinitas. E então, sempre que você está com pressa de um resultado, a pressa é filha do medo. E o medo é incompatível com a frequência da abundância. Então, você vai ter que ficar dando braçada para não se afogar, né? A gente tem que entender que a vida, ela realmente é uma dança a ser vivida. A dança é uma vida a ser vivida, né? Você vê aqui que a gente vê até aquele dançarino Carlinhos, que mesmo ele sempre tendo muita mobilidade no corpo, sempre foi dançarino, ele fala assim que já enfrentou muitos obstáculos, muitos preconceitos por ser homem e ser dançarino, né? Porque as pessoas são cruéis mesmo. Estão sempre preocupados em julgar a vida do outro e esquece de olhar a própria.
e hoje ele está com 72 anos na cadeira de roda, com vários tipos de bursites, inclusive no quadril. Tem uma questão emocional aí? Claro que sim, né? O quadril tem tudo a ver com a flexibilidade, mas ele não tem flexibilidade, Maristela, ele não teve flexibilidade porque ele sempre foi dançarino. A flexibilidade do físico é uma coisa, a flexibilidade mental é outra, é outra. Se eu me envolvo no preconceito do outro, uma hora eu vou ter consequência. Se eu me envolvo no preconceito das pessoas, eu vou ter consequência, porque eu estou apegada também naquele preconceito. Então, na dança, você vê que na dança você não força os passos, você sente a música, né? E você flui. E nesse fluxo que os milagres acontecem. Então, quando você também dança no universo, não só a hora que você está dançando dentro de um salão. Você dança, dance. Nós estamos aqui para se divertir, para brincar, né? Então, quando você dança, você é flexível, você flui, né? E nesse fluxo que os milagres acontecem. Não porque você os forçou, mas porque você permitiu, né? Porque você permitiu. E daí que as soluções mais brilhantes surgem, quando para de ficar procurando solução. Ai, que solução agora eu vou procurar? Para! Já disse, entrega, desapega. Eu vou explicar aqui, tá? No momento certo, o que é você ter um desapego inocente de uma criança e o que é você acreditar numa pessoa ordinária de uma forma total inocente. Isso a diferença é muito grande e aberrante. Eu vou explicar, tá? Então, quando você desiste de resolver qualquer coisa, né? Você desiste de resolver qualquer coisa ali na força, isso é física quântica que eu estou falando. Física quântica da consciência. Então, quando solta o controle, para de forçar o insight, né? Você para de ficar forçando o insight. Você cria um vácuo. Você cria um vácuo, né? Você parou, você criou um vácuo. E o universo, a natureza, a natureza, ela abomina o vácuo. Então, o que acontece? O universo preenche, né? Você parou, desapegou, seja o que for, né? E o universo preenche esse vácuo, né? Com ideias, com sincronicidade. É necessário um silêncio interno para você receber essa receptividade, né? É necessário um silêncio interno. Então, é a linguagem do universo falando com você, quando você fisicamente parar de gritar, né? Para de gritar com tal pessoa, com tal vizinhança. Você para de gritar com tudo e passa a escutar. Aí que as oportunidades surgem do nada. Porque você tem uma intenção clara, mas desapego total. Lembra que desapego é elegância. Aí que você se torna um imã, né? O universo começa a organizar pessoas, circunstâncias, para entregar exatamente aquela vibração que tanto você deseja, de maneira surpreendente e perfeita, porque a sincronicidade não ativa, a sincronicidade só ativa, ela só ativa quando você solta. A sincronicidade só ativa quando você solta, né? Então,
aí começa tudo a fluir com você, né? E tudo na vida tem um significado, né? Presta bem atenção. Às vezes as pessoas perguntam para determinados terapeutas, seja o que for, influência, seja o que for. A pessoa não sabe responder e ela responde coisas que não são corretas. Ela devia falar, isso eu não sei. Né? Às vezes eu ouço respostas que não tem nada a ver. Né? Então, porque a gente tem que entender que sim, tudo tem significado. E, então, vamos supor, se você atrasou, o atraso no voo, a conversa no elevador, o sonho lúcido que você teve ontem, ou o sonho estranho que você teve. Nada, nada, nada é aleatório. Tudo é código, código, código do universo. Né? Quem é o universo? O universo é Deus. Então, tudo é convite. Mas para decifrar esse código, você precisa estar em estado de leveza. Né? Estado de leveza. Então, se você não está no estado de leveza, você não consegue ler as mensagens que o universo está passando para você. Então, o universo está sempre tentando, assim, redirecionar com gentileza você no caminho certo. E as coisas só acontecem quando você solta o leme. Por que, Maristela? Porque o capitão não é você. O capitão é o universo. E esse capitão, ele é a inteligência que move as estrelas, as células do seu corpo, os mares, e agora quer mover a sua vida, né? A magia pura da vida. Já expliquei isso aqui em vários vídeos, eu estou insistindo com isso. A magia pura da vida, presta atenção, né? Ela não desaparece porque você ficou adulto. Você que parou de segui-la. E esperando que você e essa magia está esperando que você recupere a inocência da confiança, que volte a acreditar que o universo é seu aliado. Você tem que entender, né, que o universo é seu aliado. Então, porque quando você não entende que o universo é seu aliado, você fica na ação, a sua ação é sempre contração. E você fica contraído. Você sabe que na contração, você ficando sempre contraído, você fica propício às doenças. E quando você tem entrega leve, expansivo e confiante, você atrai milagres. Você atrai milagres. A alegria permite o fluxo. O medo faz você contrair. O medo faz você contrair. Então, aí você não atrai o que deseja, você atrai o que você é, né? Então, se você é ansioso, se você é afobado, se você não tem elegância, você atrai o que você é, você atrai situações na sua frente que não tem elegância, né? E então, eu vou explicar daqui a pouco uma novela muito interessante, que eu já comentei aqui em outros vídeos, está passando, acho que é no SBT, que passa as filhas da senhora Garcia. É uma história muito interessante que descreve muito isso que eu estou falando, né? Porque assim, se você é o fluxo, você atrai milagres, né? Lei vibracional. Então, o universo, ele entrega tudo quando você tem essa inocência do desapego, mas não aquela inocência em que a pessoa você vê que já mentiu para você, já fez coisas horríveis, ou na hora que você precisava de uma ajuda, ela fez de conta que não era com ela, e você volta a confiar, volta a confiar, volta a confiar. É diferente da confiança no universo. Eu estou falando para você ter uma confiança no universo e não nas pessoas, o que é muito diferente, né?
Quando o universo lhe entrega tudo quando você para de fabricar o ordinário com as próprias mãos. Você quer resolver tudo com as próprias mãos. E quando você solta, o universo assume. E qualidade de energia que você emana, né? Então, enquanto as executa, não importa o que você faz, tá? Importa como você se sente enquanto você faz. Então, se você é médico e você se sente ruim na hora que está trabalhando, ai, não queria estar aqui trabalhando com pobre, não queria aqui estar trabalhando com doença dos outros, né? Então, não importa o que você faz, às vezes você é um varredor de rua, é um gari, mas se você se sente feliz quando você faz esse serviço, o universo te entrega milagres, né? Então, vamos lá, o que acontece? Eu vou explicar direitinho aqui agora sobre a novela, que exemplifica muito tudo que eu estou falando, já já. Então, não quando você percebe assim, olha, parece que o mundo está mudando. Não, não é o mundo mudando. É a sua consciência que está saltando. Ela salta, ela desapega para outro quadro da existência. Então, a consciência ela é sempre o primeiro passo para mudar a realidade. E você não muda a realidade, você muda a si mesmo, né? Então, aí parece que a realidade está mudando agora. Não, você está mudando a si mesmo. Então, porque só existe o agora. E quando você cultiva dentro de si um estado assim de empoderamento, né? Digamos que amor, mas aquele amor inocente com o universo. Lembre, não com as pessoas, né? Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Não há espaço para o medo ou paranoia. E se nos mantermos nesse estado, não precisamos assim se preocupar com intenções negativas dos outros, né? Então, se eu estou assim, naquela inocência, aquele amor, empoderamento com o universo, eu não preciso me preocupar com as ações negativas dos outros. Por quê, Maristela? Porque imediatamente você deixa de compartilhar a mesma realidade com elas, né? Então, seja um companheiro, seja um vizinho, seja um irmão, seja um colega de trabalho, olha, seja o que for, né? Seja o que for, né? Se você, assim, está empoderada, você não há espaço para o medo ou para a paranoia, né? E você não precisa se preocupar com as intenções negativas dos outros, seja quem for esses outros, né? O mundo não é assim sólido, ao contrário, ele é um conjunto de versões paralelas já prontas e todas coexistem ao mesmo tempo, né? Então, Bashar, Deepak Chopra, tem aquele Edgar Tolle, uma coisa assim que fala o nome dele, ele também fala muito do aqui e do agora. Você vai ver que todos eles, mesmo os extraterrestres mais evoluídos, vão falar que todas as realidades já existem. Eu estou vivendo uma realidade de ser pobre porque eu estou nessa frequência. Eu acredito que eu não sou capaz de sair disso. Mas quando eu começo a fazer uma parceria com esse universo, a acreditar que tem uma realidade paralela minha que já vive essa elegância, essa abundância, eu posso, estralar de dedo, começar a acontecer uma sincronidade atrás da outra, sincronicidade atrás da outra, um milagre atrás da outro na minha vida. Então, a nossa vibração, a sua vibração determina
o que você experimenta, né? Então, é, é, existem infinitas realidades prontas e cada uma com sua configuração, esperando o alinhamento da sua consciência que permite acessá-las. Então, quando você escolhe sustentar internamente o estado de confiança de uma pessoa bem-sucedida e interessante, entusiasma, então eu vou sustentar que eu sou uma pessoa confiante, bem-sucedida e entusiasta, né? Sempre no entusiasmo, na alegria. Então, eu acesso a realidade onde o sucesso já faz parte da minha experiência. Amiguinho, coleguinha, quando você conseguir entender isso que eu venho falando em vários vídeos de forma diferente e hoje aqui de novo de uma outra forma, você vai parar de passar necessidade. Né? Você vai ver que é você que está acessando a dificuldade na sua vida. Né? Pequenas decisões começam a surgir de maneira assim natural, né? De maneira natural. Então, você vai perceber que portas começam a se abrir, encontros acontecem, e porque você parou de ficar olhando para um futuro distante. Lá no futuro distante eu vou ficar rico, né? Não agora. Você acessa tudo isso agora, mas se alinhando do ângulo em que o sucesso já é real. E o poder, ele passa a ser assim, um instante, fazer parte da sua vida. No momento em que a pessoa assim, se redefine, no momento em que você se redefine, né? Eu sou uma pessoa elegante, eu não fico me apegando em nada e nem em ninguém. Então, uma nova situação pode aparecer novamente, apenas para assim, para testar se você realmente mudou. Então aqui eu vou explicar isso para ficar bem claro com a novela, tá? Então vamos supor, a menina gosta de um rapaz pobre, a mãe, como passou muitas dificuldades, foi até vendida pelos pais, tenta fazer com que as filhas tenham uma vida diferente, mas não conta para as filhas o que passou. E então as filhas ficam com aquela imagem de que a mãe é meio maluca, a mãe só quer a riqueza no estralar do dedo, né? Então, eles vão para uma casa, ela vai para uma casa trabalhar, uma casa riquíssima, leva a filha menor, para a filha desapegada do namorado pobre, mas escondida ela acaba engravidando desse namorado pobre, e a mãe faz um rolo lá, ele acaba sendo preso, falando que ele raptou ela, ele vai preso, depois uma outra pessoa gosta dele, que faz parte dessa casa rica, vai lá e solta ele, né, paga, porque dinheiro faz tudo, resolve tudo. Então, mas vamos resumir isso. O que acontece? Quando ela está na casa e ela percebe que está grávida e que a mãe não vai apoiar, ela tenta o suicídio. E nessa hora, o dono da casa, o homem que é muito rico, chamado seu porteira, ele segura ela, né? Eu vou resolver o seu problema. E como ele teria que resolver o problema com os filhos também, que ele percebe que os filhos são muito dependentes dele. E que ele precisa dar um tranco nos filhos para que os filhos também, cada um comece a seguir a sua vida. Então ele faz um pacto com essa moça, né? E eu falo para meus filhos que você está grávida, que o filho é meu, e eu já vou colocar no testamento tanta porcentagem para esse filho, então eu queria que você vivesse calma comigo. É um pacto entre a gente, né? Apenas de um afeto com respeito. Mas eles tentam de tudo quanto é jeito jogar essas pessoas para fora da casa, ela e a mãe jogar para fora da casa. E quando sofre um acidente, eles pensam que é o pai que morreu, chegaram até ver lá pensando que é o pai, e o pai estava vivo. Então eles tocam a moça da casa, e quem faz tudo isso é uma nora também, que
que embora seja uma pessoa de aparência bonita, tudo, mas você percebe que ela é muito amarga. Então ela faz o teste lá do DNA, dá um dinheiro grosso lá pro, pro homem que fica no cemitério. Ele acaba tendo coragem e pega lá alguma coisa do homem, faz o DNA e vê que não é. Aí o homem, depois de um tempo, tocam ela da casa, tocam ela fora da casa, ela e a mãe. E mesmo tendo o testamento que ele estava dando, eles começaram a retrucar aquele testamento. Aí ela vê que aquela moça que se faz de amiga também tocou ela. Mas quando o homem aparece e fala, não morri, vocês velaram um outro homem que não tem nada a ver comigo, e vai lá, traz a moça de volta, o que acontece? A moça vê que daquele jeito não resolveu, né? Aquela moça que intrigando tudo, aquela nora que fica intrigando todo mundo, e não resolveu. Então ela se aproxima agora fingindo que ela é amiga. Não, naquele momento eu não podia fazer nada, não sei o quê, mas eu sou sua amiga. Veja, vamos comprar uma roupa para você ficar mais elegante, né? Ela pega o cartão que ele dá, sem limite, e leva a moça e a mãe que ela nem gosta, a mãe da moça que ela nem gosta, leva numa loja mais luxuosa, né, que tem ali na cidade deles, e gasta um horror, né? E a menina percebe que está gastando muito, e a nora fala, né, que é a tal de Paula, ela fala, não, ele tem muito dinheiro, isso não é nada, né? Tá tudo certo. Mas ela fica com o recibo. Quando ela fica com o recibo, ela faz o maior, ela faz chegar, antes da moça chegar no seu portilho, que é o dono da casa, que é muito rico, que a moça gastou muito e levou a mãe, gastou muito, né? São pessoas que gastam muito. Então ele dá uma prensa e ele acaba descobrindo que foi essa tal de Paula que levou a menina nessa loja. Então ele diz assim: toma muito cuidado com essa minha nora Paula e toma cuidado com a sua mãe. Você é muito influenciável. Você não pode ser assim. Ah, eu vou te ajudar e você acreditar. Toma cuidado com essas pessoas. Falou, explicou, né? E a mãe da moça sabe que essa moça é muito ordinária. Mas ela acha assim, que por ela saber, e ela é ordinária também, ela reconhece o outro, né? Então ela acha que ela está protegida. Aí ela entra na casa, depois que gastou muito, tem um quadro na sala de jantar que a esposa falecida dele, do homem, dono da casa, pintou. E ela fala assim para a mulher: veja, manda ele tirar esse quadro, nada a ver. Agora é outra esposa, então enche a cabeça da mulher. A mulher chega a falar para ele tirar o quadro e depois ela some com o quadro, né? Ela dá um dinheiro de novo lá para a galeria, e a galeria vai buscar o quadro e fala que não é para falar nada, que é para esconder o quadro. Ela chega lá, ela rasga todo o quadro, né? Essa tal de nora, que é a Paula. Aí ela faz a confusão, o homem pensa que foi a mãe, né? A mãe da moça que tirou o quadro, que sumiu com o quadro, porque ela já tinha comentado por causa dela. E ela é expulsa da casa. O homem fica cheio, né? Pensa assim: é ela que está fazendo a minha esposa, a minha companheira, que gastar sem limite, ela que fica mandando na casa, colocando comidas estranhas na mesa que não são elegantes, tal. Bom, expulsou a mãe. A menina fica sozinha. Quando a menina fica sozinha, essa Paula, de novo, essa nora tenta se aproximar, ela até tenta dar uma patada. Não, eu sei que foi você que sumiu com esse quadro. Eu sei que foi você que fez a gente gastar todo aquele dinheiro naquela boutique caríssima. Não, ela faz um drama, ela chora, ela fala que ela sofre tanto quanto ela dentro daquela casa. Então, veja, não é a inocência que eu tenho com o universo, né? A inocência que eu tenho com o universo é uma coisa. A inocência que eu tenho com pessoas que já erraram comigo, que eu vi que já me tocou da casa, que não me deu apoio. Ela volta a chorar comigo, eu acredito de novo, pela segunda, pela terceira vez, ela já está acreditando de novo na moça, né? Então, o que a moça faz? A moça faz que está sendo amiguinha dela, e ela faz que a moça está lá passando um esmaltinho no dedo, alguma coisa, fazendo alguma coisinha. Ela manda a empregada chegar lá e, a Paula pediu para você
que você pode perguntar para um dos filhos dele o que é que ele pediu mesmo para comer, que eu esqueci. Tudo mentira. Nossa, mas eu tô mexendo agora com esmalte, não dá para me mexer no celular. A moça fala assim, é o que a moça queria. Ela fala assim, não, mas eu faço para você, me precisa falar a senha. E pronto, é o que ela queria, a senha, né? Aí ela vai e passa a senha para essa nora, que é a tal de Paula. Então ela passa uma mensagem pro ex-namorado dela lá, que é pobre, e mandando ele esperar ela em tal lugar. Aí ela manda toda a imprensa ir lá, fotografar aquele encontro, para deixar a menina na mão dela. Deixar a menina na mão dela. E o moço fala, ó, você que mandou a mensagem. Ela fala, não mandei mensagem nenhuma. E foi ela que mandou. Mas não foi ela, foi a empregada que deu o celular para essa tal de Paula passar a mensagem. Então, veja, a senha do seu computador, a senha do seu celular, você não passa para ninguém, né? Você vai passar para um filho que anda junto com você, para um filho que ele da cidade dele, lá de Santa Catarina, de Joinville, ele vai ter que entrar no computador seu para te ajudar alguma coisa. Ele está passando para um filho, é diferente, o filho não vai passar para ninguém, né? Mas como que eu vou passar para um vizinho, para um coleguinha? Não existe isso, né? Esse tipo de inocência, o universo não vai segurar você no colo. Não tem como, né? Porque não foi a primeira vez que a moça passou por cima dela. Teve uma segunda, uma terceira, uma quarta. Que é isso? Que é isso? Então, o que acontece? Ele vai falar com o moço, manda o moço afastar dela, não sei o quê, mas se ele vê o celular mesmo ali, ele vai ver que realmente foi passada a mensagem, não ela. Mas ela passou a senha e a outra agora brinca do jeito que ela quer. Ela entra no celular da moça na hora que ela quer, faz o que quer, né? Então, o que acontece? Ai, agora parece que o homem da casa, que é o rico lá, o dono, chama Luiz. Parece que agora o Luiz anda muito nervoso, vem essa Paula de novo, a nora, muito nervoso. Eu vou levar você numa farmácia de manipulação, que eles dão um remedinho para deixar ele mais calmo. Você precisa deixar ele mais calmo, porque senão ele morre e tal, não sei o que, não sei o que. Nesse remedinho, quando a moça põe lá para poder pôr na alimentação dele, olha o erro da moça, de novo confiando numa pessoa que está usando ela de todas as formas, e ela vai acreditar de novo. Então, o que acontece? Ela pensa que está pondo o remédio para deixar o companheiro calmo, ela está pondo o remédio para ir matando ele aos poucos, sem perceber. Quando faz o exame no homem, que vê que o homem está ficando muito mal, e ela fala, eu estava mesmo dando esse remedinho para você, ela vai presa, né? Isso ainda não aconteceu, mas essa novela já passou. Ela vai presa grávida, né? E não para aí. E não para aí, que quando ela volta, ela faz o drama que não foi ela de novo, entende? Então, é isso que o universo não perdoa você, né? Como que você passa uma senha sua do computador, uma senha sua do celular? Como é que você fica falando da sua vida? Ah, mas é minha amiga. Bem, você pode achar que ela é sua amiga, mas ela não acha que você é amiga dela. Ela vai contar para outra pessoa que ela acha que é amiga dela. Não acha que é você, é outra que ela acha. Então, a gente não fala da nossa vida para coleguinha, até para um irmão. Não fala para o irmão, para a coleguinha, para o vizinho. Não. Vai pagar um bom terapeuta. O terapeuta não pode sair por aí falando da sua vida. Ele não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso porque isso se torna até um crime, porque ele jura que vai ter fidelidade ali com o cliente dele, né? Então, assim como você faz confessa lá para o padre também está jurando fidelidade. Então, o que acontece? Você precisa ser uma pessoa que tem uma inocência de uma criança com o universo. Não, eu não vou ficar brigando com tal pessoa, eu não vou ficar forçando aquela situação a acontecer ou deixar de acontecer, porque eu tenho a inocência daquela criança que confia no universo, que o universo vai resolver. O universo, ele vai pôr cada um no seu devido lugar e as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer. Mas quando você acredita num ser humano, né? Você acredita no ser humano, então essa inocência o universo não perdoa, né? Não perdoa.
Então, vamos supor, a moça já tinha traído ela 2, 3 vezes. Ela vai, chora e faz de conta que não foi ela. Mas se ela se esforçar, ela sabe que foi ela. E ela, para não enfrentar a situação, ela prefere acreditar naquela mentira. Então, agora eu estou mais forte, agora ela não vai me pegar mais. O universo faz ela por uma 4ª vez, ir lá e fazer ela fazer de novo. Agora põe um remedinho lá para ele ficar mais calmo, entende? Então, o universo é cruel comigo? Não. Ele está me testando. Ele está me testando se realmente eu aprendi que aquela pessoa é traiçoeira, se eu aprendi que eu não devo confiar nas pessoas, não devo confiar em qualquer um, ou então o universo vai me mostrar de alguma forma, ela acaba sendo presa e grávida, ela perde toda a regalia dela, né? Então, o que acontece? O universo, ele coloca aquela situação novamente, seja aquela situação ou uma discussão com o vizinho, seja o que for novamente na sua frente, para ver se você mudou. O que é mudar? Antes eu ia lá e falava pro cara, ô seu bosta. Eu sempre fui assim, ô seu bosta, ou porcaria, ou tranqueira. Não, hoje eu não falo nada. Eu coloco câmeras, espalho câmeras dentro da minha casa todinha, fora da minha casa, né? De um canto ao outro. Eu não preciso falar nada, as câmeras estão pegando, né? E a gente registra e passa tudo em pendrive. Então, então o universo vê que você teve até vontade de falar bosta de novo, mas não falou. Você ficou quieta, né? E aí a pessoa sabe, peraí, ela respondia, não responde mais, né? Ela tá armando. Claro que sim. Muito mais do que ele pensa. Entende? Então, o universo vê que você se modificou, que agora você é elegante, você age, né? Você age, é diferente de reagir, né? Então, ele faz isso como um mecanismo inteligente para que você confirme se a transformação sua é verdadeira ou se foi apenas um desejo passageiro, né? Na próxima eu xingo, né? Então, quando um padrão antigo retorna, qual é a sua postura diante dele agora? Né? O eco só surge quando você percebe essa evolução. Não, eu consegui. Né? Não foi gritar, nem na hora, nem depois, eu agi. Né? Agi mais, que eu não quero nem falar aqui no vídeo, que às vezes a pessoa está até escutando, mas você age e se resguarda de todas as formas, sem abrir a boca. Né? Ele vai dando tudo que você precisa para provar que ele é sujo. Então, se você vê que você cresceu, você agradece ao universo. Se não houver repetição, não teríamos como provar, né, se nós mesmos estamos realmente diferentes. É interessante o universo. Né? O universo é muito interessante, ele é muito mágico. Está sempre cuidando de nós. Né? Então, outro exemplo é assim, a pessoa fala, não, eu era doente e fui curado. Não, o que acontece é que você se tornou outra pessoa. E aquela condição nunca esteve registrada na sua linha de tempo, né? E é um mecanismo real, foi a mudança de realidade, né? Nós ouvimos muito isso. Eu tive uma doença e fui curado. É uma forma assim de medir o seu próprio crescimento. Parece que algo foi assim conquistado, né? Mas em essência, a Bashar fala que não é a evolução de um corpo, mas a entender em uma linha de realidade. Você saiu da linha daquela realidade, na qual aquela condição nunca esteve. Nunca esteve assim presente, né? Então, a gente tem que compreender o seguinte aqui, né? Que para de falar da sua vida pro coleguinha,
né? Ou gente que conta os seus problemas para o seu funcionário, né? Cuidado com o que você faz, né? Cuidado com o que você faz. Que às vezes ele não está nem se apaixonando, às vezes ele já se apaixonou por você. E você está falando demais da sua vida para dar abertura para ele entrar, entende? Então, toma muito mais cuidado, passe a ser uma pessoa desapegada, né? Se está dando certo uma situação, se não está dando, desapego total, né? Eu tenho uma aliança com o universo e não com as pessoas. Eu tenho uma aliança com o universo é Deus e não com as pessoas, porque lá fora o céu inteiro te espera para te levar para ventos que você nunca imaginou. Gratidão. Amor sempre.